pouca gente admite. Mas vamos começar pelo incômodo real. O ciúme não destrói o outro. Ele destrói você. Não importa se é ciúme de parceiro, de amigo, de colega de trabalho, de alguém melhor que você. O efeito é sempre o mesmo. Mente agitada, coração acelerado, pensamentos compulsivos, cenário imaginário de traição, rejeição ou perda. Você nem precisa de provas, só precisa de uma suspeita. E o resto, a sua mente faz sozinha. Agora imagine um homem que passou a vida lutando contra espadas reais, dizendo que uma emoção invisível é mais perigosa do que qualquer lâmina. Musashi, o maior espadachim do Japão, escreve no fim da vida: nunca se deixe guiar pelo sentimento de ciúme. Ele não diz evite um pouco. Ele não diz tenha cuidado com isso. Ele diz nunca se deixe guiar. Para um guerreiro que encarou dezenas de duelos de vida ou morte, isso é mais do que um aviso. É um diagnóstico. Na visão dele, o ciúme é fraqueza estratégica. Pensa comigo. Quantas decisões ridículas já foram tomadas por causa de ciúme? Mensagens impulsivas, discussões que não precisavam acontecer, invasão de privacidade, postagens indiretas, ataques silenciosos. Quantas relações boas já afundaram não por traição, mas por medo de ser traído? Se esse tema já cutucou alguma ferida sua, algum comportamento que você odeia em você, mas não consegue controlar, aproveita e já deixa o like, se inscreve no canal e comenta algo simples, tipo: preciso dominar isso. Isso ajuda esse vídeo a alcançar mais gente que também está presa nesse ciclo. Musashi entendeu uma coisa que a maioria ainda não entendeu. O ciúme não fala sobre o outro, fala sobre o tamanho do vazio dentro de você. Quando você se sente pequeno, qualquer pessoa vira ameaça. Quando você se sente fraco, qualquer movimento do outro parece sinal de abandono. Quando você depende demais, qualquer mudança vira risco. O ciúme é, na verdade, um espelho. Ele revela inseguranças que você preferia manter escondidas. Mostra exatamente onde você não se sente suficiente. E é aqui que entra o método Musashi. Em vez de lutar contra a pessoa, ele lutava contra a emoção. Enquanto o mundo discutia quem é culpado, Musashi se perguntava: por que isso me atinge desse jeito? O que dentro de mim está vulnerável a esse tipo de golpe? O que torna você guiado pelo ciúme não é o que o outro faz, mas o que você acredita sobre si mesmo. Se você se sente substituível, rejeitável, inferior, qualquer gesto vira sinal de perigo. A questão então não é como controlar o outro, e sim, até quando você vai permitir que o ciúme escreva sua história no lugar da sua própria força? Quando Musashi escreveu o Dokodo, seus 21 princípios finais, escritos uma semana antes de morrer, ele já tinha visto tudo: guerras civis, traições políticas, mortes injustas, rivalidades brutais, amores que se dissolvem com o tempo. E apesar disso, ele escolheu abrir espaço para um alerta específico. Nunca se deixe guiar pelo sentimento de ciúme. Por quê? Por que essa emoção, dentre tantas, mereceu lugar num conjunto tão pequeno e tão definitivo de regras? A resposta é simples e devastadora. Porque o ciúme tira do guerreiro aquilo que ele mais precisa: clareza. Em um duelo, um segundo de desatenção pode significar morte. E o ciúme é justamente isso: um sequestro mental, um assalto interno que toma sua atenção sem te pedir permissão. É uma voz que sussurra: e se estiverem te enganando? E se você for menos importante do que pensa? E se você perder o que ama? Essa voz, para Musashi, era mais perigosa que qualquer espadachim, porque o inimigo externo você vê, mas o inimigo interno age nas sombras. Musashi aprendeu cedo a distinguir entre emoções que fortalecem e emoções que enfraquecem. A determinação fortalece, a disciplina fortalece, até a raiva, quando dominada, pode fortalecer. Mas o ciúme não constrói nada. Ele rouba, ele tira energia, ele distorce o que é real, ele inventa ameaças, ele te coloca numa posição de vigilância constante, que é o oposto da postura serena e letal que um samurai precisava manter. Relatos históricos mostram que Musashi,
Observava outros guerreiros caírem não por falta de técnica, mas por descontrole interno. O samurai que se deixava dominar pelo ciúme ficava instável, desconfiado, explosivo, fácil de manipular. E num mundo onde estratégia valia mais que força bruta, isso era sentença de morte. Mas aqui está o ponto que mais importa para você. Musashi não escreveu essa regra apenas para guerreiros em batalha. Ele escreveu para qualquer pessoa que busca domínio próprio. Porque o ciúme não te derruba com uma espada. Ele te derruba com decisões impulsivas, com paranoia, com suposições, com reações que você mesmo não reconhece. Pense nisso. Quantas vezes você já agiu de um jeito que odiou depois, só porque estava tomado por ciúme? Essa emoção tem o poder de transformar pessoas sensatas em versões distorcidas de si mesmas. E Musashi sabia que qualquer coisa capaz de controlar você dessa forma é uma ameaça mortal ao seu caminho, ao seu dó. Por isso ele diz, não lute contra o outro. Não lute para não sentir ciúme. Lute para não ser guiado por ele. Sentir é humano. Ser controlado é uma escolha. E Musashi sabia que essa escolha separa o guerreiro comum daquele que se torna inabalável. E isso nos leva a uma questão inevitável. De onde nasce esse ciúme que parece mais forte do que você? Musashi enxergou o ciúme como fraqueza estratégica. A psicologia moderna vai além. Vê o ciúme como um alarme de insegurança. Não um alarme sobre o que o outro faz, mas sobre aquilo que você acredita, lá no fundo, sobre si mesmo. Quando você sente ciúme, o que realmente dispara não é a cena externa, é a história interna. Não é só ele olhou para outra pessoa, ela curtiu uma foto, meu colega foi promovido. É o que a sua mente traduz a partir disso. Eu não sou suficiente. Vão me abandonar. Eu vou ser trocado. Eu nunca vou ser tão bom quanto eles. O ciúme funciona como um raio-x brutal da autoestima. Ele aponta com precisão dolorosa os pontos onde você não se vê como alguém de valor, onde você se acha substituível, onde você acredita que precisa constantemente provar algo. A neurociência mostra que, no ciúme, o cérebro ativa regiões ligadas à dor física, ameaça e comparação social. Ou seja, você literalmente sente no corpo uma ameaça que muitas vezes nem é real. Seu sistema nervoso entra em alerta máximo, como se estivesse diante de um perigo concreto, um animal selvagem, um ataque, uma queda. Mas o perigo é uma ideia, a possibilidade de perda. E aqui está o detalhe mais cruel. O ciúme não mostra quem o outro é. Ele mostra o quanto você duvida de quem você é. Por isso, o ciúme emocional é tão corrosivo. Ele te coloca em estado de vigilância permanente. Você começa a ler sinais onde não há sinais. Interpreta silêncio como rejeição. Vê independência do outro como desinteresse. Qualquer mudança vira prova. Qualquer ausência vira ameaça. Você vive em modo investigação, não em modo relação. Na prática, o ciúme cria exatamente aquilo que você diz temer. Você teme perder a pessoa, mas o comportamento controlador a afasta. Você teme ser visto como fraco, mas as explosões ciumentas te fazem parecer frágil. Você teme não ser respeitado, mas o descontrole emocional corrói o respeito. A psicologia chama isso de profecia autorrealizável. O medo de perder gera atitudes que aproximam exatamente o cenário que você mais teme. Musashi, intuitivamente, já havia percebido esse mecanismo. Para ele, qualquer emoção que colocasse você em posição de inferioridade interna era perigosíssima. O guerreiro que se compara o tempo todo perde o eixo. O homem que se sente menor na presença dos outros começa a lutar não pela verdade, mas para compensar a sensação de menos-valia. E quem luta para provar algo ao mundo está, na verdade, lutando contra um inimigo que mora dentro do peito. É duro admitir, mas necessário. O ciúme emocional não é prova de amor, é prova de insegurança. Amor saudável pode sentir preocupação, cuidado, zelar pelo vínculo. Mas quando o sentimento vira vigilância, desconfiança e paranoia, o nome disso não é amor, é medo. E talvez essa seja a pergunta que você precise encarar com brutal honestidade.
Se o ciúme pudesse falar, ele diria que você teme perder o outro, ou que, no fundo, você nunca acreditou que merecia ser escolhido. Imagine tentar lutar com uma espada em uma sala cheia de eco, gritos, barulho, sombras em movimento. Você até enxerga o inimigo, mas não consegue saber de onde vem o verdadeiro golpe. É isso que o ciúme faz com a sua mente. Ele enche tudo de ruído. Para Musashi, o ideal de mente do guerreiro era o Mushin. Mente sem forma, mente vazia. Não é mente vazia de pensamento, é mente vazia de ruído. Uma mente que percebe com clareza, que reage com precisão, que enxerga o que está acontecendo e não aquilo que teme que esteja acontecendo. O ciúme é o oposto disso. Ele cria um filtro. Você não vê mais o fato. Você vê a interpretação. Não vê mais o gesto. Vê o que acha que ele significa. Um simples atraso na resposta de mensagem já vira desinteresse. Um dia mais calado já vira tem algo errado. Uma foto nas redes sociais já vira ameaça. Um elogio a outra pessoa já vira prova de que você é menos. O ciúme é um editor invisível da realidade. Ele corta, distorce, amplia e monta um filme inteiro na sua cabeça, que quase nunca condiz com o que está realmente acontecendo. E pior, quanto mais você assiste a esse filme mental, mais ele parece real. Musashi sabia que nenhuma lâmina externa é tão perigosa quanto uma imaginação descontrolada. Ele treinava justamente o oposto, ver o que é, não o que teme. Num combate, não adianta imaginar 10 golpes possíveis. É preciso enxergar o golpe que vem. Na vida emocional, não adianta imaginar 10 cenários de traição. É preciso enxergar quem está na sua frente, como essa pessoa realmente se comporta, o que de fato está sendo dito e o que está sendo projetado. O ciúme transforma você em leitor de sinais inexistentes. Um olhar vira confissão, uma mudança de rotina vira trama, uma conversa inocente vira conspiração. E sem perceber, você começa a viver numa realidade paralela, governada pelo medo, não pelos fatos. É aqui que o ciúme se torna ruído mortal. Ele não só distorce a percepção, como bloqueia qualquer possibilidade de diálogo sincero. Porque quando você está tomado por ciúme, você não pergunta para entender, você pergunta para confirmar sua tese. Você não escuta para ouvir. Você escuta esperando encontrar contradições. Você não observa para compreender. Você observa para provar que a sua insegurança estava certa o tempo todo. Esse tipo de mente não ama, investiga, não convive, vigia, não compartilha, acusa silenciosamente. Musashi teria desprezado esse estado como uma forma de desonra interna. Não porque sentir ciúme seja vergonhoso, mas porque viver guiado por fantasias enfraquece o espírito. Um guerreiro verdadeiro não se permite ser escravo de suposições. Ele busca ver com exatidão. Ele busca cortar a ilusão. E se você trouxer isso para a vida moderna, a pergunta fica quase dolorosa. Quantos conflitos, crises e términos não foram fruto de fatos concretos, mas de ruídos internos que ninguém ousou questionar? Quantas palavras duras foram ditas com base em um "tenho certeza", que depois você percebeu que nunca teve? É como caminhar por um campo minado emocional que você mesmo plantou. Cada passo é um medo, cada gesto é uma ameaça, cada dia é um teste. Ninguém aguenta viver assim por muito tempo, nem você, nem quem convive com você. E é exatamente aqui que o método Musashi se torna urgente. Como silenciar esse ruído interno, recuperar a clareza e voltar a enxergar a realidade como ela é, e não como o seu medo insiste em narrar? Até aqui, talvez você já tenha percebido uma coisa. O problema não é sentir ciúme. Sentir é inevitável. O ponto é, o que você faz depois que sente? É nesse exato espaço entre o impulso e a ação que nasce o método Musashi. O samurai não é alguém que não sente medo, raiva ou ciúme. Ele é alguém que não entrega o comando da vida a essas emoções. E é exatamente isso que Musashi faz ao transformar sua vida em disciplina. Ele cria um sistema interno
para que nenhuma emoção tenha mais poder que o seu caminho. O primeiro antídoto samurai é brutalmente simples: foco no próprio caminho. Ciúme é obsessão pelo caminho do outro, pelo que o outro faz, sente, escolhe, diz, conquista. Enquanto você analisa cada passo alheio, o seu próprio caminho fica parado. Musashi treinava até a exaustão. Espada, estratégia, observação, caligrafia, artes marciais diversas. Não porque quisesse ser melhor que os outros, mas porque queria ser impossível de ser derrubado por dentro. Ele sabia que um homem ocupado em se construir não tem tempo para se corroer comparando. E essa é uma lição direta para a vida moderna. Quanto mais você vive voltado para fora, mais frágil se torna por dentro. O segundo antídoto é a disciplina emocional. No Bushido, a honra não está só no que você faz com a espada, mas no que você faz com o coração. Musashi não acreditava em controle emocional. Ele treinava. Treinava o silêncio, treinava a espera, treinava a observação, treinava a capacidade de sentir um impulso e não agir de imediato. Você já reparou como quase todo ato motivado por ciúme é impulsivo? Mensagem enviada sem pensar, conversa explosiva, teste, ameaça, ultimato. O samurai faz o oposto. Ele alonga o espaço entre o que sente e o que faz. Ele olha para a emoção de fora, como quem observa uma onda passando. Ele sabe que nenhuma onda dura para sempre, e que é pior destruir uma relação por causa de 5 minutos de descontrole do que suportar por alguns instantes o desconforto de uma insegurança que logo vai passar. O terceiro antídoto é mudar o alvo. O ciúme sempre aponta para fora, o outro é o problema. O método Musashi aponta para dentro. O que em mim está vulnerável a isso? Por que essa situação me atinge tanto? Que crença sobre mim mesmo essa emoção está revelando? Em vez de perguntar, por que ela fez isso, Musashi perguntaria, por que isso me desestrutura? Essa mudança de pergunta é a diferença entre viver como vítima e viver como guerreiro. Que não, isso não é sobre aceitar qualquer coisa, ser passivo ou aguentar desrespeito. É sobre entender que você nunca vai ser inabalável enquanto qualquer gesto de outra pessoa tiver o poder de te desmontar. Você pode e deve estabelecer limites, sair de relações tóxicas, recusar desonra. Mas tudo isso vem depois de uma base. Você firme em si mesmo. Sem essa base, qualquer decisão é apenas reação desesperada. Não escolha consciente. O Bushido, o Dokodo e toda a filosofia samurai giram em torno dessa ideia. Dominar a si mesmo é mais difícil e mais importante do que derrotar qualquer inimigo externo. E aí surge a pergunta que separa o espectador do praticante. Você vai continuar tentando controlar o mundo para aliviar o ciúme? Ou está finalmente disposto a treinar a si mesmo até que nenhuma emoção consiga mais te tirar do eixo? Até aqui, falamos do ciúme como fraqueza, ruído, distorção. Mas existe um ponto em que a visão de Musashi fica ainda mais interessante. Ele não queria apenas neutralizar emoções. Ele queria transformá-las em combustível. E isso muda tudo. Em vez de perguntar, como faço para não sentir ciúme? A pergunta muda para, o que eu posso fazer com essa energia? Porque perceba, o ciúme é energia. Ele acelera o coração, aperta o peito, deixa a mente em alerta, coloca o corpo em prontidão. Isso é energia em estado bruto. O problema não está na energia em si, mas na direção que ela toma. Se você deixa essa energia correr solta, ela vira descontrole. Se você a direciona, ela pode virar foco, disciplina, decisão. Musashi fez isso a vida inteira. Ele pegou impulsos primitivos, medo, raiva, orgulho ferido, ciúme, e converteu em horas de treino, observação, refinamento da técnica, domínio do corpo e da mente. Enquanto outros guerreiros gastavam energia competindo entre si, se comparando o tempo todo, disputando ego e reconhecimento, Musashi usava qualquer desconforto interno como lembrete. Treine mais, aprofunde mais, conheça-se mais. Imagina a cena. Um jovem guerreiro, ao ver outro mais habilidoso, sente ciúme. Pensa, ele é melhor que eu.
Fica amargo, crítico, reativo. Fala mal, tenta diminuir o outro, sabota silenciosamente. Resultado: continua no mesmo lugar. Já a mente de Musashi operaria assim. Ele é melhor nisso. Logo existe algo que eu ainda não vi. Vou observar, vou aprender, vou superar. O ciúme, na visão de Musashi, podia ser um sinal, nunca um guia. Sinal de que existe algo a ser desenvolvido. Sinal de que existe uma fraqueza a ser encarada. Sinal de que você ainda não está plenamente à altura de quem poderia ser. É parecido com o que hoje a psicologia do alto desempenho chama de inveja produtiva. Em vez de se corroer porque o outro tem algo, você usa isso como espelho da sua própria zona de potencial não realizado. A questão deixa de ser por que ele tem isso e passa a ser o que me falta construir para chegar lá também à minha maneira. Musashi não perderia tempo espionando o outro. Ele observaria, entenderia o que funciona e voltaria para o próprio treino, silenciosamente, sem alarde, sem drama, porque no fundo ele sabia que ninguém rouba aquilo que você constrói dentro de si. Técnica, caráter, disciplina, clareza, tudo isso é intransferível. Existe outra forma de transformação que ele aplicava: canalizar o ciúme em presença. Quando a emoção surgia, em vez de se perder em pensamentos, e se estiverem rindo de mim? E se eu não for o melhor? Ele se ancorava no que estava fazendo naquele exato momento. Postura, respiração, pegada da espada, leitura do ambiente. Nada de viajar para realidades imaginárias. Tudo voltava para o agora. Essa é uma habilidade que a filosofia Zen também ensina. Quando a mente começa a te arrastar para cenários de comparação, trazê-la de volta para o corpo, para o gesto, para a tarefa. O ciúme vive de fantasia. O foco vive de presença. E aí está o núcleo do método Musashi. Ele não tentava ser um santo sem emoções. Ele queria ser um guerreiro com direção. Se a emoção surgia, ele se perguntava: isso vai me fazer desviar do meu caminho ou aprofundá-lo? Se a resposta fosse desviar, ele cortava. Se pudesse aprofundar, em forma de treino, foco, observação, autoconhecimento, ele convertia. Você percebe a diferença? Uma pessoa guiada pelo ciúme gasta horas vasculhando redes sociais. Uma pessoa guiada por Musashi gasta horas vasculhando a si mesma. Uma tenta provar que o outro está errado. A outra tenta provar para si que ainda pode crescer. E talvez seja aqui que você precise se olhar com uma sinceridade quase dolorosa. O que você tem feito com a energia do seu ciúme? Se destruído em silêncio ou se usado isso como combustível para se tornar alguém que finalmente não precisa mais se comparar? Chegamos ao ponto que Musashi realmente buscava. Não se trata apenas de controlar o ciúme, mas de se transformar em alguém que não é mais guiado por ele. Alguém que sente, mas não se dobra, que percebe, mas não se desorganiza, que diante de qualquer comparação pergunta: isso me define, ou apenas revela onde eu ainda posso crescer? Uma mente inabalável não é uma mente fria, é uma mente responsável. Responsável por si mesma, responsável pelo que pensa, pelo que alimenta, pelo que faz com o que sente. E essa responsabilidade é a verdadeira liberdade que Musashi quer ensinar. Pensa no padrão que o ciúme cria. Você se sente inferior, se compara, sofre, tenta controlar o outro, se frustra, desconfia mais ainda, se sente menor, e o ciclo recomeça. Agora, imagina o oposto, o padrão da mente inabalável. Você sente o incômodo, reconhece a emoção, não reage de imediato, se pergunta: o que isso mostra sobre mim? Usa esse incômodo como um mapa de onde precisa amadurecer e decide, conscientemente, o que fazer com isso. Um vive como refém, o outro vive como autor. Musashi, com sua 11ª regra do Dokodo, está basicamente dizendo: não permita que nenhuma emoção faça de você um refém. Seja o ciúme em um relacionamento, seja a inveja do colega promovido, seja o ressentimento ao ver alguém chegando lá, enquanto você ainda está construindo. Em vez de afundar, ele sugere que você use tudo isso como espelho, não como sentença. A verdade é dura,
mas libertadora. O ciúme só tem força sobre quem ainda não se enxerga com clareza. Quando você sabe quem é, o que vale, o que está construindo, o que oferece ao mundo, ninguém é ameaça. No máximo, referência. Você pode admirar, aprender, se inspirar, até competir de forma saudável, mas não se sente diminuído pela existência do outro, porque a sua medida deixa de ser externa. E é aqui que o desenvolvimento pessoal encontra a sabedoria samurai. Desenvolvimento pessoal não é só ler frases bonitas ou repetir mantras. É sentar diante de si mesmo e admitir: há partes em mim que ainda se sentem pequenas. Há cenários em que eu ainda me vejo menos. Há situações em que o ciúme ainda fala mais alto do que a minha lucidez. E a partir daí, treinar. Treinar como um guerreiro. Treinar a mente como Musashi treinava a espada. Todos os dias. Com repetição. Com seriedade. Com foco. Treinar para não reagir na hora. Não acreditar em todo pensamento que passa. Não transformar medo em prova. Não transformar insegurança em ataque. Talvez você nunca deixe de sentir ciúme em alguma medida. Mas o objetivo não é se tornar de pedra. O objetivo é se tornar inabalável. Inabalável não porque nada te atinge, mas porque nada que te atinge decide por você. No fundo, o método Musashi te faz uma proposta radical: parar de tentar controlar quem está do lado de fora e começar a dominar de verdade quem está aí dentro. É mais difícil, mais demorado, mais exigente, mas também é o único caminho que te dá dignidade, estabilidade e respeito por si mesmo. E então, no silêncio depois de toda essa jornada, fica uma pergunta que só você pode responder com a sua vida, não com palavras. Você prefere continuar refém de cada ciúme que sente? Ou está pronto para se tornar o tipo de pessoa que ninguém consegue diminuir, porque finalmente decidiu ocupar por inteiro o lugar que é só seu?